noite, tudo bem? A gente está aqui diretamente da Maná fazendo essa live para apresentar a vocês o nosso livro. Como vocês sabem, a gente tem colocado aqui nas mídias que nós iniciamos essa semana o nosso clube de leituras, Livros Livres. Então nós viemos aqui hoje, já tem algumas pessoas no nosso grupo, no Telegram, trocando ideias sobre essa leitura que é deliciosa, do Fahrenheit 451. Então a gente veio aqui hoje para ler um pouquinho com vocês a introdução desse livro. E o professor aqui vai começar falando de quem faz a introdução desse livro maravilhoso. Primeiro assim, por que a gente vai ler a introdução? A introdução é curta, mas a introdução ela é uma preciosidade. Várias edições sobre Fahrenheit 451 não tem essa introdução. Essa introdução ela saiu em inglês na edição de 2013, ela portanto é de 2013, quando comemoravam 60 anos da edição Fahrenheit 451, né, em 1953, né, porque foi publicado Fahrenheit completo, porque antes ele era bombeiro, que eram metade das páginas, depois ele prorrogou e deu Fahrenheit 451, em 1953 é publicado. 60 anos depois, para comemorar esses 60 anos, então sai essa introdução que depois é publicada no Brasil em português, né? Faz a tradução, então é uma edição dessa coleção Biblioteca Azul, então essa edição do Fahrenheit 451. E quem escreve é o Neil Gaiman, né? Neil Gaiman como o Ray Bradbury, que é um autor de ficção científica, livros de horror, fantasia, não é? O Neil Gaiman também seguiu por esse caminho, não é? O Neil Gaiman nasceu em 1960, ele é um autor premiadíssimo, então ele é famoso por obras como Coraline, como Sandman, Stardust, não é? Então, e vários outros livros que ele acabou sendo premiado. Então é um autor falando fã, né, leitor e fã ardoroso do Ray Bradbury. Ele depois se descreve dessa maneira, né, que para ele os livros do Ray Bradbury foram fundamentais para ele escrever do jeito que ele escreve. Então tem esse sentido. O Ray Bradbury faleceu em 2012, né? O ano passado fez 100 anos do nascimento dele. E, portanto, esse texto saiu um ano após a morte do Ray Bradbury. Ele morre em 6 de junho, e o New York Times, então, comenta que o Ray Bradbury é o responsável pela popularização da moderna ficção científica. Né? Então, nesse sentido, essa é a importância desse texto. Então, a gente vai fazer uma leitura dele, vamos fazer alguns comentários em relação à leitura, e muito em função disso que muita gente vai conseguir alguma edição, outra que não essa, não vai ter acesso a essa introdução e, portanto, vamos fazer essa leitura aqui. Então vamos lá, vamos iniciar. Às vezes, escritores retratam um mundo que ainda não existe. Nós o fazemos por uma série de motivos. Porque é bom olhar adiante, não para trás. Porque precisamos iluminar um caminho que esperamos ou tememos que a humanidade tomará. Porque o mundo do futuro parece mais atraente ou interessante do que o mundo de hoje. Porque precisamos alertar você. Precisamos encorajar, examinar, imaginar. As razões para escrever sobre o dia depois de amanhã e sobre todos os amanhãs que o sucedem são tão variadas e numerosas quanto as pessoas que o escrevem. Este livro é um alerta, é um lembrete do valor daquilo que temos e de que às vezes pressupomos que aquilo que valorizamos esteja garantido. Há 3 fases que tornam possível a existência do mundo da escrita sobre o mundo do ainda não. Você pode chamá-lo de ficção científica, ou ficção especulativa, ou de qualquer coisa que preferir, e elas são frases simples. E se ao menos, se isso continuar? E se nos traz mudança, um distanciamento de nossas vidas,
Se alienígenas aterrissassem aqui amanhã e nos dessem tudo o que quiséssemos sob determinada condição, se ao menos nos permite explorar as glórias e os perigos do amanhã, se ao menos os cachorros pudessem falar, se ao menos eu fosse invisível. Se isso continuar, é o mais profético dos três, ainda que não tente realmente prever um futuro de verdade em toda sua desordenada confusão. Em vez disso, a ficção do se isso continuar se vale de um elemento da vida atual, algo claro, óbvio e geralmente perturbador, e questiona o que aconteceria se aquilo, se aquele único fator se tornar maior, onipresente, se ele mudar o modo como pensamos e nos comportamos. Se isso continuar, toda comunicação acontecerá por meio de mensagem de texto ou computadores, e o diálogo direto entre duas pessoas, sem intermédio de uma máquina, será proibido. É uma pergunta preventiva, que nos permite explorar mundos preventivos. As pessoas imaginam incorrentemente que a ficção especulativa consiste em uma tentativa de prever o futuro, mas não é disso que ela se trata. E quando faz, tende a entregar uma péssima previsão. Futuros são coisas gigantescas que se originam de inúmeros elementos e de bilhões de variáveis. Além disso, a raça humana tem o hábito de ouvir as predições do futuro e fazer algo completamente diferente. A ficção especulativa é muito boa em abordar o presente, não o futuro. É boa em tornar um aspecto problemático ou perigoso do presente e o estender, extrapolar esse aspecto até que ele se torne algo em que as pessoas daquela época possam ver sua realidade e partir de um ângulo ou locais diferentes. Ela é preventiva. Fahrenheit 451 é ficção especulativa. Então, isso é um ponto importante que vale a pena a gente fazer um breve comentário. Quer dizer, ficção especulativa está abrangendo vários gêneros e entre eles a distopia. Né? Quer dizer, então, é um termo que o Neil Gaiman utiliza aqui, que outros autores também utilizam, e para poder chamar a atenção justamente disso. Né? Quer dizer, então, ao falar de um futuro eventual, está se falando no Instituto do presente, porque está se partindo de algo que acontecia no presente do Ray Bradbury, lá nos anos 50, após a Segunda Guerra Mundial. Não é? E que ele então reflete se aquilo tivesse, não é, um efeito amplificador e que se desenvolvesse, como é que, portanto, o mundo seria. Então, volto ao Neil Gaiman. Fahrenheit 451 é ficção especulativa. É uma história do tipo, se isso continuar, Ray Bradbury escrevia sobre o seu presente, o nosso passado. Ele nos advertia sobre certas coisas, algumas delas óbvias e algumas delas meio século depois, mais difíceis de perceber. Escute, se alguém disser a você sobre o que se trata uma história, ele provavelmente está certo. Mas se ele disser que a história se trata apenas disso, está definitivamente errado. Qualquer história trata de uma porção de coisas. Ela é sobre o autor, é sobre o mundo que o autor vê, é quem ele vive e com o qual lida. É sobre as palavras escolhidas e a maneira como são organizadas. É sobre a história em si e sobre o que acontece nela. É sobre as pessoas na história. É polêmica, é opinião. As opiniões do autor sobre o que trata uma história são sempre válidas e sempre verdadeiras. Afinal de contas, o autor estava lá quando o livro foi escrito. Ele escolheu cada palavra e sabe a razão de ter usado aquela em vez de outra. Contudo, o autor é uma criatura de seu tempo e mesmo ele não consegue perceber totalmente sobre o que se trata seu livro. Mais de meio século se passou desde 1953. Nos Estados Unidos, em 1953, a relativamente recente mídia do rádio já estava minguando. Seu reinado havia durado por volta de 30 anos, mas agora um novo e empolgante meio televisivo estava em ascensão.
E os dramas e as comédias do rádio estavam acabando de vez ou se reinventando ao se adaptar à caixa idiota. Os canais de notícias nos Estados Unidos alertavam sobre delinquentes juvenis, adolescentes em carros que dirigiam perigosamente e viviam pela diversão. A Guerra Fria acontecia, uma guerra entre Rússia e seus aliados e os Estados Unidos, na qual ninguém soltava bomba mundial. Uma guerra nuclear sem volta. O Senado promovia audiências com o intuito de erradicar comunistas disfarçados e dava os primeiros passos para tentar acabar com as histórias em quadrinhos. E famílias inteiras se juntavam ao redor da televisão à noite. Então, ao redor da televisão à noite. Aí também, mais um brevíssimo comentário, quer dizer, a gente passava a era de ouro do rádio, né? O rádio está até hoje aí, né? Mas era a era do ouro. A televisão, ela começava a ser a senhora dos lares, em que todo mundo parava para poder ver televisão, né? Uma sociedade inteira, todos atentos, vidrados na telinha. E esse ambiente de Guerra Fria, né? Que a gente, de algum modo, estamos a voltar, como se falam, várias potências com armas nucleares que podem estar apontadas, e se imagina hoje de novo, se volta a ter a névoa lá diante de uma eventual terceira guerra mundial, como se tinha naquele momento, só que antes você tinha duas grandes superpotências que detinham esse poder nuclear, Estados Unidos e a então União Soviética. Hoje você já tem vários países nessa condição, né? Há elementos ali que a gente ainda vê hoje em dia, né? Quer dizer, os pedras, né? os rachos de motos, de automóveis em velocidade, que a gente volta e meia tem notícia. Então, portanto, voltamos ao Neil Gaiman nos anos 1950. Nos anos 1950, havia uma brincadeira em que se dizia que, antigamente, era possível saber quem estava em casa pelas luzes acesas. Agora, com a TV, você sabia quem estava em casa pelas luzes apagadas. Os televisores eram pequenos e a imagem em preto e branco. Era preciso desligar as luzes para se conseguir uma boa imagem. Se isso continuar, pensou Ray Bradbury, ninguém lerá livros novamente. E seu livro teve início, este livro. Ele havia escrito um conto chamado O Pedestre, sobre um homem preso pela polícia após uma abordagem somente pelo fato de estar andando na rua. Aquela história se tornou parte do mundo que estava construindo. E Clarice McLaren, de 17 anos, tornou-se um pedestre em um mundo onde ninguém mais andava por aí, ainda mais quando as televisões estavam, né, ligadas, o programa, a novela. E se, uma outra história, bombeiros queimassem casas em vez de salvá-las, pensou Bradbury. E agora ele traçara seu caminho até a história. Ele tinha um bombeiro chamado Guy Montag, que salvou um livro das chamas em vez de queimá-lo. Se ao menos livros pudessem ser salvos, pensou. Se todos os livros físicos forem destruídos, como ainda seria possível salvá-los? Bradbury escreveu uma história chamada O Bombeiro. A história exigiu se tornar mais longa. O mundo que ele havia criado exigia mais dele. Ele foi até o subsolo da biblioteca da Universidade da Califórnia, onde era possível alugar máquinas de escrever por hora, colocando moedas numa caixa ao lado delas. Ray Bradbury colocou seu dinheiro na caixa e escreveu sua história. Quando a inspiração enfraquecia, quando precisava de um encorajamento ou de esticar suas pernas, andava pela biblioteca e olhava para os livros. E então sua história estava pronta. Ele ligou para o departamento de bombeiros de Los Angeles e perguntou a qual temperatura o papel queimava. Fahrenheit 451, disseram a ele. Agora ele tinha seu título. Não importava se era verdade ou não. O livro foi publicado e aclamado. As pessoas o amaram e discutiram sobre ele. Disseram que era um romance sobre censura, controle mental, humanidade.
sobre o controle do governo em nossas vidas, sobre livros. Hoje, lan houses, né? Ontem, máquinas de datilografar por hora, né? Quer dizer, então no passado lá do Ray Bradbury, que as coisas mudaram muito rápido, nos últimos 20 anos, o que dirá, né, a partir dos anos 50, 1953. Né? O livro, portanto, foi publicado e aclamado, as pessoas amaram e discutiram sobre ele. Disseram que era um romance sobre censura, como a Ana Cláudia acabou de ler aqui, controle mental, humanidade, sobre o controle do governo em nossas vidas, sobre livros. Foi filmado por François Truffaut, embora o final de seu filme pareça mais sombrio que o final do livro, como se a lembrança dos livros talvez não fosse a rede de proteção que Bradbury imaginava, e sim outro beco sem saída. Percebam, a gente tem... o livro se tornou bastante famoso e tem esse filme do François Truffaut, não é? Que é um marco, mas é uma adaptação para o cinema e que, portanto, não segue exatamente o livro aqui, não é? E tem o mais recente, que a gente acha em plataforma de streaming, não é? Mas que esse daí é muito ruinzinho, se me permitem dizer assim, porque ele altera completamente a proposta do livro. Né? E também é sempre interessante quando a gente tem uma obra de livros e também filmes, é sempre interessante que você leia primeiro, porque se você assiste o filme primeiro para depois pegar o livro, você quebra seu imaginário, né? Então é sempre interessante, se você tem uma obra para ler e essa mesma obra já foi filmada, né? Leia primeiro o livro, assiste o filme depois. Inclusive porque a leitura, ela quando você ainda não tem uma imagem para você associá-la, né, a sua imaginação está mais livre, livros livres, né, então mais liberta, para você então preencher a sua imaginação com aquilo que o autor vai convidando você a navegar pelas letras, né, pelo escrevinhamento dele do livro. Aí diz o Neil Gaiman, eu li Fahrenheit 451 quando era um garoto. Não entendi Gay Montag, não entendi a razão de ele fazer o que fazia, mas entendi o amor aos livros que o guiava. Os livros eram a coisa mais importante da minha vida. As gigantescas televisões de parede eram tão fantásticas e implausíveis quanto a ideia de que pessoas na televisão falariam comigo, que eu poderia participar daquilo caso tivesse um roteiro. Quer dizer, então o Neil Gaiman nasceu em 60, né? Quer dizer, é praticamente meu contemporâneo, né? Eu sou de 61, né? Do final do ano, eu sou do início de final de 60 do início de 61. Então, na nossa infância, adolescência, a gente não podia imaginar essas tremendas televisões e a gente poder participar interativamente de TVs, né? Isso é importante quando a gente lê o livro, né? Essa chamada de atenção que nós, bem depois do Ray Bradbury escreveu Fahrenheit, eram situações inimagináveis para nós, a nossa época, né? Minha e do Gaiman, né? Quando crianças e adolescentes. Nunca as gigantescas televisões de parede eram tão futurísticas e implausíveis quanto a ideia, para mim, Gaiman, né? Quanto a ideia de que pessoas na televisão falariam comigo, que eu poderia participar daquilo caso tivesse um roteiro. Nunca foi um livro favorito. Era muito triste, muito sombrio para isso. Mas quando li uma história chamada Usher 2, nas chamadas Crônicas Marcianas, em português, reconheci o mundo de autores e imaginação proibidos com um tipo feroz de alegria familiar. Então o Neil Gaiman tem o seu primeiro contato com o Ray Bradbury, né? Então achou pesado, né? Meio sombrio. Há uma linha chamada de romance sombrio, fantasia sombria, né? O Fahrenheit 451, se apaixonou pelas Crônicas Marcianas, que é um outro livro muito difundido do Ray Bradbury, e aí ele já adolescente releu Fahrenheit. Vamos lá? Quando o reli adolescente, Fahrenheit 451 se tornou um livro sobre independência, sobre pensar por si próprio.
Era sobre estimar os livros e sobre a dissidência encontrada dentro deles. Era sobre como começamos queimando livros e acabamos queimando pessoas. Relendo enquanto adulto, encontro-me maravilhado com o livro uma vez mais. Ele é todas essas coisas, é claro, mas é também uma obra de época. A descrição da televisão de 4 paredes é a televisão dos anos 1950. Programas de variedades com orquestras sinfônicas, comediantes sem cultura e telenovelas. O mundo de adolescentes velozes ao volante, procurando diversão, de uma infindável guerra fria que às vezes esquentava, de mulheres que pareciam não ter trabalhos ou identidades, a não ser a de seus maridos, de homens maus sendo perseguidos por cães, mesmo que fossem cães mecânicos. É um mundo que parece ter suas raízes firmemente nos anos 1950. Um jovem leitor, encontrando este livro hoje, ou depois de amanhã, terá que imaginar primeiro um passado, e então um futuro, que pertença àquele passado. Ainda assim, o coração do livro permanece intocado. E as questões que Bradbury levanta permanecem tão válidas e importantes quanto antes. Por que precisamos dos livros? Dos poemas, ensaios, histórias? Autores discordam. Autores são humanos, falíveis e tolos. Histórias são mentiras, no fim das contas. Contos de pessoas que nunca existiram e de coisas que nunca aconteceram com elas. Por que devemos lê-los? Por que devemos nos importar? O contador e o conto são muito diferentes. Não podemos esquecer. Ideias escritas são especiais. Elas são o modo pelo qual transmitimos nossas histórias e nossas ideias de uma geração para a próxima. Se as perdermos, perdemos também nossa história compartilhada. Perdemos muito do que nos torna humanos. A ficção nos dá empatia. Ela nos coloca na mente de outras pessoas, nos dá a capacidade de ver o mundo através de seus olhos. A ficção é uma mentira que nos diz verdades repetidas vezes. Convivi com o Ray Bradbury pelos últimos 30 anos de sua vida. Tive essa sorte. Ele era engraçado, gentil e sempre, mesmo no fim, quando estava tão idoso que perdeu a visão e usava uma cadeira de rodas, mesmo ali, entusiasmado. Ele se importava completa e absolutamente com as coisas. Ele se importava com brinquedos, com a infância e com os filmes. Ele se importava com os livros. Ele se importava com histórias. Este é um livro sobre se importar com as coisas. É uma carta de amor aos livros, mas também, acredito, é uma carta de amor às pessoas. Uma carta de amor ao mundo de Waukegan, Illinois, cidade onde nasceu, cidade e estado dos Estados Unidos, onde nasceu Ray Bradbury nos anos 1920. O mundo em que Ray Bradbury cresceu e que imortalizou como Greentown em seu livro sobre a infância. O nome do livro, Licor de Dente de Leão. Como disse no começo, se alguém disser a você sobre o que se trata uma história, ele provavelmente está certo. Mas se disser que a história se trata apenas disso, está definitivamente errado. Então, qualquer uma dessas coisas que eu disse a você sobre Fahrenheit 451, o memorável livro preventivo de Ray Bradbury, estará incompleta. Ele trata dessas coisas sim, mas é muito mais do que isso. É sobre o que você descobrirá em suas páginas. Como um último parêntese, nessa época em que nos preocupamos e discutimos se e-books são ou não livros de verdade, eu amo quão ampla é a definição do livro para Bradbury, quando ele explica que não devemos julgar um livro por sua capa, e que alguns livros existem entre capas que têm a forma perfeita de pessoas. Então, gente, esse é o nosso livro, nosso primeiro livro do Clube do Livro da Maná, Livros Livres. Você pode ainda adquirir o seu, você pode, se você já tem esse livro, é um livro antigo, né? E relê-lo e entrar conosco no nosso grupo. A gente tem um grupo do Telegram que é Livros Livres, você pode entrar lá para a gente trocar ideia conforme a gente vai lendo.
a gente fez uma meta de em torno de 20 páginas lidas a cada 2 dias. E é um livro muito prazeroso, muito gostoso de ler. Tenho certeza que nós vamos trocar ideias ótimas. Então, entre com a gente no Livros Livres, olha nas nossas mídias. Tem no nosso canal do YouTube, da Maná, uma explicação também, uma introdução sobre a importância de ler, sobre como se organizar para fazer leituras, né? Para você poder ter essa meta. E isso ajuda para a vida, né? E esse livro em especial é um livro muito gostoso mesmo de ler. A gente devora esse livro. Mais alguma coisa? Perfeito. Então, venham conosco nessa aventura Então, da ficção especulativa através das utopias. Valeu? Então tá. Fica, olha, o livro ainda tem aqui na loja, você pode adquirir, tá? E entre em contato conosco, entra no grupo do Telegram, estamos aguardando vocês. Uma pequena observaçãozinha. A ideia do clube de leitura, né, tem gente que gosta de pegar o livro na mão, ler o livro, né? Então, por isso a gente tem aqui na loja. Mas ele é um livro que acha muito fácil. Sim. Né? Inclusive, dá para baixar, quem não tiver condição, baixar em PDF, encontra, né? Então não há nada que impeça de fazer essa leitura. Sim, mesmo que você não possa vir comprar o livro, não tem problema. Você pode lê-lo também em PDF, ler pela internet e entra conosco para a gente trocar as ideias dessa leitura que é muito saborosa, tá bom? E aqueles que quiserem adquirir, quem entra no ciclo de leitura tem um descontinho especial aqui para ter esse livro, tá bom? Fiquem com Deus, uma santa noite. Tchau.